Eu gostaria que você abrisse as suas escrituras lá em João 13. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Um texto bem conhecido. Eu quero trazer uma mensagem rápida ao seu coração, uma mensagem poderosa. Na verdade, eu sempre que observei, li esse texto, quando se pregaram sobre esse texto, eu ficava inquirindo a mim mesmo, meu Deus, que situação incômoda, como que aqueles homens não tomaram a iniciativa de lavar os pés uns dos outros? Precisou Jesus levantar para fazer aquele serviço. Aqueles homens eram sem noção. Interessante que alguns hábitos se mantêm até hoje. Nós estivemos em Jerusalém e ali nós observamos esse hábito. No hotel em que nós estávamos, os sofás, eles são baixos, né? Eles são baixos, são próximos do chão, né? É como naquele tempo que eles se sentavam no chão mesmo, né? E esse hábito perpetuou. Quando nós vemos aquela figura da ceia, né, que muitas vezes são pintados aonde tinha aquela mesa, né, e todos sentados, irmãos, aquilo não é real. Aquilo, na verdade, é o que estava na mente de um artista da idade medieval, aonde se tinha aquelas mesas compridas de madeira, né, no medievo, e ali eles se sentavam para as suas refeições. Não, em Jerusalém eles estavam sentados próximo ao chão, e próximo ao chão eles estariam próximo de seus pés. Era necessário lavar os pés para que pudesse se sentar e comer. Alguém deveria fazer isso. Era o servo que costumava fazer. E veja bem, naquele momento, ninguém se dispôs a fazer. Jesus imediatamente se levanta, amarra uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos seus discípulos. Hoje eu compreendo. Na verdade, Jesus se antecipou a todos eles, porque o único que tinha autoridade para lavar os pés dos discípulos era o próprio Senhor Jesus. Só pode servir quem tem autoridade. Jesus tinha autoridade para fazer aquilo. Em Marcos capítulo 10, do 42 ao 45, Jesus está dizendo ali que o maior serviria ao menor. E depois no final ele diz assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quando Jesus está servindo, na verdade, ele está manifestando o caráter de Deus. O servir faz parte do próprio Deus. Nós não temos como desassociar as duas coisas. Certa vez, Jesus estava num sábado, perto de um local onde jazia muitos enfermos. E era um dia de sábado. E ali havia um enfermo do lado do tanque de Betesda. E ele curou aquele homem e era um dia de sábado. Jesus foi censurado por ter curado aquele homem num dia de sábado. Mas Jesus, voltando-se para aqueles homens, ele disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. O que estava dizendo Jesus? Que o seu Pai, o próprio Deus, sempre trabalhou, sempre serviu e ele também continua servindo. Ou seja, quando Jesus estava servindo, ele estava manifestando o próprio Pai. Felipe certa vez disse assim: Jesus, nos mostra o Pai, que nos basta. Jesus falou: Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não viram? O que Jesus estava dizendo? Eu sou a manifestação do Pai. Quando Jesus servia, ele manifesta o caráter de Deus de servir. Essas coisas estão associadas. Tem que ser trabalhadas juntas. Eu preciso de autoridade para poder servir. Quando eu exerço autoridade sem serviço, isso é rebelião. E quando eu sirvo sem autoridade, isso é usurpação. Certa vez aconteceu isso e a primeira pessoa
a se manifestar dessa forma foi Satanás. Satanás, lá na eternidade, subiu ao seu coração ser igual a Deus. Na verdade, Satanás, ele queria se colocar para ser servido. Ele queria quebrar um princípio divino. Mas quando ele se colocou dessa forma, ele foi derribado, ele foi jogado para baixo. Todo aquele que quer se colocar nessa posição, certamente vai cair. Satanás, ele como um ser celestial, espiritual, do mais alto escalão, porque existe um escalão nos céus, sim. Quando nós falamos de anjo, nós falamos em miríades, de milhares, é o grande exército. Quando nós falamos dos arcanjos, nós estamos falando daqueles mensageiros que estão levando a mensagem do Senhor. Quando nós falamos dos serafins, nós falamos daqueles que estão voando e dizendo santo, 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 estão glorificando ao Senhor. Mas quando nós falamos dos querubins, os querubins, eles refletem a glória de Deus. É isso que faz os querubins. E veja bem, os querubins, ele reflete aquilo que não é dele. Somente Deus, somente Ele é luz, somente Ele é vida. Quando Satanás intentou ir acima de Deus, ele foi derribado. E agora, ele já não reflete mais a Deus, mas ele reflete a si mesmo. E quando Satanás reflete a si mesmo, ele é conhecido como mentiroso, como ladrão. Isso é uma lei bem clara. Quando nós servimos, nós refletimos quem nos enviou. Se eu quebrar esse princípio, é rebelião. Mas se eu também exercer o serviço sem autoridade, eu estou usurpando. Usurpar é roubar. É fazer algo sem autorização. Eu me lembro de um texto em Atos dos Apóstolos, quando havia uns homens que executavam exorcismo, e eles viram Paulo expulsando demônios. E eles pegaram o endemoniado e foram expulsar o demônio daquele homem. E pegando o endemoniado, eles disseram dessa forma: nós esconjuramos, nós te expulsamos, em nome do Deus que Paulo prega. O que aconteceu? Aquele demônio, olhando para aqueles homens, disse: olha, Jesus eu conheço, e Paulo bem sei quem é, mas quem é vocês? E saltando sobre aqueles homens, ele os despiu, e eles saíram correndo nus. Sabe por quê? Porque eles estavam querendo exercer um serviço sem autoridade. Nós não podemos de maneira nenhuma desvincular uma coisa na outra. Eu só posso exercer autoridade com serviço. Isso é um princípio divino. Infelizmente, nós vemos um caso nas Escrituras. O rei Davi, diz as Escrituras que no tempo que os reis saem a peleja, Davi estava no palácio. Veja bem, Davi era autoridade. Davi estava exercendo autoridade sobre o povo. Mas houve um momento que era para ele estar servindo. Era para ele estar junto com os seus na batalha. E agora Davi exerce a sua autoridade sem serviço. Porque quando ele manda chamar Betseba, ele usa da sua autoridade, mas não para servir o próximo. Ele chama a autoridade para o seu próprio proveito. Quando isso acontece, você pode ter certeza que o fim é trágico. O fim dessa história todos nós conhecemos. É mentira, é adultério e é morte. Quando eu exerço a autoridade sem serviço, é algo trágico. Nós precisamos ter cuidado, porque quando somos imbuídos de autoridade, é para o serviço. Eu preciso servir. Isso é um princípio que foi estabelecido na glória. Mas também nós temos casos de pessoas que souberam entender
a questão de estar servindo debaixo de uma autoridade. A nossa presbítera, a doutora Patrícia, falou a respeito de Ruth, de Noemi. Nós temos esse caso, onde uma família sai de Israel e vai para uma outra nação. Ali, essa família sofre naquele lugar, porque os filhos morrem, o marido morre, acabando ficando apenas a sogra e as duas noras. Uma das noras volta para os seus entes queridos, mas teve uma delas, chamada Ruth. Ela se submete a servir. Interessante que a sua sogra diz: olha, você agora pode voltar para os seus familiares. Eu já não tenho filhos para lhe dar. E mesmo que eu tivesse, até que eles cresceriam, isso seria algo impossível. Pode voltar para o seu povo. Interessante que existe hinos cantados que dá a impressão que é da noiva para com o noivo. Não, é de uma nora para com a sogra. Ruth diz: de maneira nenhuma eu te largarei. Aonde tu fores, irei eu. Aonde pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E aonde morreres, ali morrerei eu também. Ela decidiu servir a sua sogra, porque a amava. Ela decidiu servir a sua sogra em submissão. As duas voltaram para Israel. E chegando lá, a coisa não estava muito fácil. Noemi tinha dívidas. E agora Ruth se coloca nos campos de Boaz para pegar as espigas que caíam. A Bíblia chama de rabiscos. O que seriam os rabiscos? Seriam justamente aquelas poucas espigas que caíam no chão. E o colhedor era proibido de pegar aquelas espigas, para que os mais pobres tivessem do que se alimentar. E agora, quando Ruth está nos campos de Boaz, recolhendo aquelas poucas espigas, as pessoas começam a olhar o serviço daquela moça. E alguém pergunta: quem é essa moça? Ah, é a nora de Noemi. Ruth estava ali debaixo de autoridade. Veja bem, quando você entender que servir debaixo de autoridade lhe dá poder, lhe dá autoridade também. É assim que funciona. Quando eu sirvo, eu recebo autoridade. O que aconteceu com Ruth? Ao passar dos tempos, ela acabou por casando com um filho, com o dono da fazenda, com Boaz. E agora, ela que estava servindo a sua sogra no serviço braçal, agora como dona, ela abençoava. Você sabe por quê? Porque ela entendeu o seu lugar de serviço. Ela entendeu que ela deveria estar debaixo de autoridade. A autoridade, ela traz equilíbrio às coisas. Eu não posso exercer autoridade sem serviço, mas também não posso exercer serviço sem autoridade. Eu não posso desassociar as coisas. Se eu exercer autoridade sem serviço, é rebelião. Mas se também eu estiver exercendo um serviço sem autoridade, isso é usurpação. O Senhor Jesus deixou o exemplo. Preste muito atenção. Quando você está servindo, você começa a refletir a autoridade, a glória de quem enviou. Entenda isso. Jamais faça alguma coisa se primeiro não for enviado. Sempre, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós o fazemos em nome de Jesus Cristo. Que nós diminuamos e o Senhor cresça. A igreja tem que estar debaixo de autoridade. Eu gostaria que você entendesse essa mensagem, que essa mensagem descesse forte ao seu coração.
autoridade e serviço, eles são juntos. Eles estão associados e não podem trabalhar separados. Amado, tudo que você recebeu, existe um propósito bem claro: glorificar ao Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um momento difícil, nós estamos vivendo momentos que está assolando o mundo inteiro, mas tudo aquilo que vir à sua mão, entenda, é serviço, é serviço. E eu tenho que glorificar ao Senhor através do meu serviço. Por muitas vezes nós recebemos alguma coisa e achamos que é para mim, aquilo veio para o meu usufruto. Não, eu devo servir, a minha vida é de servo. A igreja, ela precisa ser conhecida como aqueles que têm uma toalha amarrada na cintura, prontos a servir. A autoridade é aquele que desce para lavar os pés. Aquele que quiser ser o maior, seja o vosso serviçal, seja aquele que lave os pés. Não é pecado ser grande. O pecado é não querer lavar os pés. O pecado é não querer servir. É quebrar um princípio, porque Deus serviu desde a eternidade. Isso é um princípio divino que o Senhor passou para nós através de sua própria vida. Receba isso no seu coração. Seja servo. Receba isso como autoridade de Deus. Faça isso, porque a igreja recebeu essa autoridade. Foi-nos dado o ministério da reconciliação. Nós devemos lavar os pés uns dos outros, porque assim o Senhor fez conosco. Não podemos olhar se estamos recebendo alguma coisa em troca. Não, nós fazemos porque nós somos enviados. Nós fazemos sim, porque estamos refletindo a glória do Senhor. Nós estamos fazendo sim, porque através das nossas vidas o Senhor é glorificado. Receba isso, receba esse ministério. Faça com cada vez mais gratidão o seu serviço debaixo de autoridade. Autoridade só exerce quem recebeu. Ninguém pode exercer autoridade sem antes ter recebido de alguém. A única autoridade que não recebeu de ninguém é o próprio Deus. Ele é a autoridade em si, mas toda a autoridade em qualquer lugar do mundo foi outorgada, foi entregue pelo próprio Deus. Se você tem autoridade, você recebeu dele. Ele é a autoridade, Ele é vida, Ele é luz. Amém. Que Deus abençoe o seu coração.